Maravilha, vamos para a nossa aula 11, onde a gente vai falar sobre a Sprint Review, ou seja, é o nosso encontro de revisão final da nossa sprint, beleza? Onde a gente vai pegar tudo que aconteceu durante o nosso período de sprint, vamos fazer uma revisão, beleza? Então vamos lá, deixa eu compartilhar a tela com você e bora falar dessa paradinha aqui. Bom, então como a gente já passou por vários assuntos, vários temas, então a gente falou sobre daily operacional, weekly operacional e agora a gente vai falar sobre a nossa Sprint Review, beleza? Ale, o que contém uma Sprint Review? Como que funciona ela? Simples, vou explicar para vocês como que funciona, o que vocês vão ver dentro de uma Sprint Review, o que vocês vão conversar dentro dela, beleza? Então, primeiro ponto, alvo. Vocês vão revisar o alvo, tá? Então, como eu já falei nas últimas aulas, você tem um alvo aí na sua empresa, certo? Tem um alvo, tem um objetivo, tem uma meta clara que você precisa alcançar, certo? E você vai fazer uma revisão sobre o quanto que você progrediu em relação a esse alvo. Esse é o primeiro passo de uma review. Você vai fazer uma revisão com todo mundo. Pessoal, exemplo, né? Vamos supor que tua meta é chegar a 1 milhão de faturamento em um ano. Pessoal, então é o seguinte, ó, nosso faturamento desse mês foi tanto. Eu sei que muitas vezes pode parecer que, às vezes você conhece um pouco mais de Growth Hack, pode parecer que a gente está meio que trazendo uma mistura de duas coisas juntas, que é Growth Hacking com a gestão, às vezes por OKR, uma gestão de negócio. E é realmente isso, tá? Se você está vendo esse curso, aqui existe uma junção de duas coisas, está muito mais puxado para o Growth Hacking, mas aqui tem alguns princípios de gestão é, que estão conectados. Então, quando a gente fala de weekly tática com weekly operacional, coisas assim, é quando a gente fala sobre trazer o alvo para a nossa sprint review, isso é importante. Porque se a gente fosse falar só de growth hacking, você ia simplesmente falar da hipótese, tá? Você ia falar basicamente da meta e da hipótese que foi validada. Aqui a gente vai olhar um pouquinho para a empresa também. Tá bom? Então vamos lá, primeiro passo, vamos olhar para o alvo. Todo mundo tá enxergando o alvo, todo mundo sabe para onde a gente está indo. Vamos ter clareza disso? Top. Primeiro ponto estabelecido, visto, ótimo. Segundo ponto, missões. Quais foram as hipóteses que a gente definiu que iríamos executar? Quais eram os resultados que nós tínhamos versus o que nós estávamos buscando e o que a gente conseguiu alcançar de resultado disso, né? Qual foi nossa eficácia nesse sentido? Então, segundo ponto que a gente vai olhar é nossas hipóteses, certo? Que foram planejadas versus tudo aquilo que foi executado e qual foi o resultado, perdão, tudo aquilo que foi planejado versus o resultado. Então, nesse momento, o que eu estou olhando? Para o resultado. Era 5% de conversão, tive algumas hipóteses meu alvo era 10%. Cheguei em 8%, por exemplo. Então, você vai olhar para isso. Qual foi o resultado das suas missões? Qual foi o resultado daquilo que foi feito? Beleza? Esse é o segundo ponto, para você ter clareza se você alcançou ou não aquele resultado. Terceiro ponto, você vai visualizar a eficiência em tarefas agora. Você precisa entender se a tua equipe está executando todas aquelas tarefas que foram previstas e planejadas dentro das plannings, beleza? Então, você vai olhar para todas as tarefas que foram planejadas versus todas que foram executadas e você vai ter uma taxa de eficiência dessas tarefas e tendo essa taxa, você consegue saber se a tua equipe está finalizando tudo ou não e se não, você vai coletar aqui por que que não? O que que aconteceu? Quais foram os impedimentos? E daí você pode, inclusive, trazer por que esse impedimento não foi levantado na nossa weekly operacional, por que esse impedimento não foi levantado na nossa daily operacional, o que que aconteceu, tá bom? Isso aí. Quarto ponto, daí você vai, de novo, dar uma repassada pelos resultados de tudo, né? Então, você vai visualizar a eficiência, vai documentar esses resultados de eficiência, você vai ver a eficácia, vai documentar esses resultados. Então, aqui está escrito resultados, mas vamos entender que é uma documentação desses resultados, tá? Então, você vai passar de novo por esses resultados de eficácia e eficiência. Eficácia, a gente está falando de planejado de resultado, né? Ou seja, a taxa de conversão era 5, eu queria 10%, consegui 8, certo? Então, fui X, fui 60% efetivo, consegui aumentar em 60% o meu resultado. Vou pegar um outro exemplo, estava faturando, sei lá, 50 mil na semana e o alvo era ir para 70, por exemplo. Consegui chegar em 80, maravilha, tive uma eficiência acima da média, beleza? Uma eficácia acima da média. Então, você vai documentar esse resultado, depois a gente vem para a eficiência, tá? Que a eficiência, como eu comentei, a gente vai medir a eficiência pelas tarefas, tá bom?
vai visualizar isso e documentar isso. Isso fica documentado lá dentro do Basecamp. Nós temos lá no, quando ele vai para lições, o card vai para lições, a gente tem um campo dentro do card chamado lições e aprendizados. E é lá que você vai escrever quais foram os resultados, as lições e os aprendizados que vocês tiveram, beleza? Então, começando pelos resultados. Show? Quinto ponto, a gente tem problemas. Então, quais foram os problemas que nós encontramos durante o nosso experimento? Você vai escrever esses problemas. Então, poxa, teve uma série de problemas. Ali, por exemplo, eu me deparei com um problema de que a ferramenta que eu uso para fazer ligação não funciona tão bem. Me deparei com um problema de que a tecnologia que eu uso para atender cliente, ela não funciona bem. Me deparei com um problema com o meu bot de atendimento. Enfim, você vai escrever e documentar todos os problemas que você encontrou no meio do caminho e que podem ter, às vezes, impedido ou não você de alcançar o teu resultado. Você vai documentar isso também. E por último, vocês vão fazer um pequeno brainstorm ali final com algumas ideias de como resolver, mas literalmente só um brainstorm, escrever, documentar essas ideias lá no lugar de ideias no Basecamp, e assim você pode ir finalizando a sua sprint review. É óbvio que existem muitos processos sendo feitos na Sprint Review, mas se você fizer o básico, e o básico é isso que eu falei, o básico é olhar para a sua meta do futuro. Depois da meta do futuro, eu olho para aqueles experimentos que foram definidos e qual foi o resultado do que a gente praticou. Depois eu olho para as tarefas que estavam dentro e se a gente conseguiu executar todas. Depois eu documento tudo isso, escrevo os impedimentos que eu tive e trago algumas ideias para resolver. Se você fizer esse compilado, que é básico, você já vai começar a ter muito progresso a nível de execução e a nível de crescimento aí na tua empresa, tá bom? Bom, basicamente é isso, e aqui tem algumas tarefas para você. Então, quais são suas 4 tarefas agora? Porque depois disso aqui, o negócio vai ir para a rua, né? A gente vai para action. Então, a tua primeira tarefa é escrever o seu roteiro de sprint review, beleza? Então, o primeiro ponto é esse, escrever o teu roteiro de sprint review, de como você vai conduzir esse processo. Falei, por que escrever o roteiro da sprint review? Porque tudo que você padroniza pode ser repetido e depois ser repetido pode ser outras pessoas fazendo, não você, beleza? Segundo ponto, escrever o objetivo principal de 5 anos da tua empresa. Então, o que que você quer para 5 anos com a tua empresa? Para onde que você está indo? Isso precisa estar claro quando você for pensar em hipótese, em, em validar uma hipótese, melhorar uma métrica, porque às vezes você está querendo melhorar uma métrica que não faz sentido para o teu futuro. Então, pensa a nível de receita. Quanto de receita eu quero? Quais são os produtos que eu quero ter? Que eu vou ser daqui a 5 anos? Então, tenha clareza disso, beleza? Depois, escrever o alvo principal de 12 meses, que é daqui a pouco. 12 meses é daqui a pouco. Então, escreve aí alvo principal de 12 meses. Cara, o que eu quero alcançar de receita para 12 meses? Tá? Alvo principal de 12 meses, pensando sempre em receita é o melhor caminho nesse momento aqui. E por último, qual é o meu alvo para os próximos 6 meses? Ale, eu posso quebrar mais isso aí para 3 meses, um mês? Pode quebrar, fica à vontade. Mas a ideia é que você precisa, pelo menos, começar as suas sprints tendo clareza de para onde você está indo, né? Ou seja, qual a tua visão de longo prazo, o que você quer daqui a um ano e o que você quer para daqui a pouquinho, 6 meses, no teu negócio. Fechou? Turma, basicamente é isso. A gente vai ter uma última aula agora, que é a aula 12, que é a próxima. Até o momento, fico muito feliz de estar aqui servindo vocês com esse conhecimento, com o que eu aprendi com o passar dos anos. Espero que vocês estejam executando as tarefas, porque ficar viajando na maionese e não executar não vai trazer resultado para o negócio de vocês. Show? Turma, tamo junto, um forte abraço, bora escalar e bora para action.